A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, onde estamos aqui com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida. Nós estamos lendo toda a Bíblia Sagrada, amém, para extrairmos lições preciosas para o nosso viver, em nome de Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, não deixe de dar o seu like, compartilha com outras pessoas que têm o mesmo intuito que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembrando que nos comentários você também pode deixar ali o seu pedido de oração. Você pode deixar também, aleluia, o seu testemunho ou alguma dúvida que porventura você tenha em nome de Jesus. Ou simplesmente a sua paz do Senhor. Amém? Hoje, o capítulo de hoje ele é um pouco extenso, é aonde ali é detalhada a construção do templo. Até que, se nós lermos por cima, achamos que não temos nenhuma lição para extrair desse capítulo, mas temos sim. Então pegue a sua Bíblia, né, em nome de Jesus, a sua canetinha e marque ali a sua Bíblia em nome de Jesus, para que você possa, Deus possa estar falando com você através dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 7, diz assim: Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janela, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte de outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para o pórtico do juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, e de outra obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida e serradas à serra por dentro e por fora, e por isso, desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavadas com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irã de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas, de 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeias para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os outros capitéis
que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírio no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levou as colunas no pórtico do templo e, levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda, ao redor, havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercava aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo, ou de flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins e outros, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois, juntas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, e segundo a obra da base de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e os seus cubos e os seus raios, todos eram fundidos. Havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor, também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta, fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada um das 10 bases, estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 bases à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente e da parte do sul. Depois fez Irã as pias e as pás e as bacias, e acabou Irã de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça da coluna, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima da coluna, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar.
e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses utensílios que fez Hiram para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, e sobre o qual estavam os pães da propiciação, e os catiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espivadores também de ouro, como também as taças, os apagadores e as bacias, e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lado santíssimo, e a das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, e pôs entre os ouros da casa do Senhor. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui algumas explicações que tem na Bíblia, amém? Já que a gente fez uma leitura tão grande, né? E às vezes a gente diz assim, puxa vida, falou coisa com coisa, não entendi nada. Aqui simplesmente, meus irmãos, é a descrição da perfectividade, né? Da construção do templo, como foi perfeito, como foi tudo ali feito com muito zelo, como tudo foi muito feito com muito esmero, com muito amor, com muita dedicação. Amém? Então vamos aqui só dar uma leiturazinha nessas pequenas passagens, né? Aqui diz assim, 7:1. O fato de Salomão ter levado mais tempo para construir seu palácio do que erguer o templo do Senhor não pode ser considerado como um comentário sobre as suas prioridades. O projeto de sua casa levou mais tempo porque era uma parte de um imenso projeto de edifício cívico, que incluía o quartel e a moradia e as suas muitas mulheres. Hiram era um exímio artesão e Salomão o escolheu sobre os melhores. O mar era um enorme tanque, projetado e usado para o cerimonial da purificação dos sacerdotes e era colocado no pátio do templo, próximo ao altar de ofertas queimadas. Ali os sacerdotes lavavam-se antes de oferecer sacrifício ou entrarem no templo. Estes 10 suportes que seguravam a bacia da água que era usada para lavar as várias partes do sacrifício de animais, eles eram móveis para que pudessem ser usadas onde fosse necessário. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver que lições nós podemos extrair aqui dessa leitura, né, de 1 Reis, capítulo 7, né, em nome de Jesus. Nós vemos aqui 3 coisas que são fundamentais na vida do cristão. A primeira delas é que tudo que você faz para Deus, você tem que fazer de todo o seu coração. Você não pode fazer de qualquer maneira, você não pode fazer de qualquer jeito. Dê para Deus sempre o seu melhor. Nunca dê para Deus o que sobra, porque Deus, ele sempre declara que Ele quer ser o primeiro em nossas vidas. Assim como Ele dá prioridade à tua vida, você tem que dar prioridade a Deus. A busca, a adoração, o compromisso, a rendição. Dá o nosso melhor a Deus. Dá o nosso melhor na casa do Senhor, dá o nosso melhor no nosso trabalho, dá o nosso melhor na nossa família. É tanto que a palavra de Deus, ela diz para mim e para você que tudo, em uma das cartas diz assim, eu só não sei qual é o capítulo, o versículo, mas diz lá que tudo o que você fizer, faça como quem faz para Deus. Então, quando você fizer qualquer obra, até mesmo no seu emprego, eu não estou gostando do meu emprego, o meu emprego é cansativo, o meu emprego é isso, o meu emprego é aquilo. Comece a ver como se você estivesse fazendo aquilo para Deus. Não para você, não para o seu patrão, não por necessidade que você precisa ganhar aquele alimento, aquele fruto, né? Para comprar o seu alimento, para sustentar a sua casa. Mas trabalhe como quem trabalha para Deus. Porque na realidade o teu gratificador é Ele, não é o teu patrão. Para a tua casa, para a tua família, ninguém me reconhece, ninguém olha o que eu faço. Faça como quem faz para Deus. Não espere do homem elogios, não espere do homem reconhecimento.
mas tão somente faça como quem faz para Deus. Então, a primeira lição que eu tiro dessa palavra era que tudo que era feito ali na casa do Senhor era feito com muito esmero, era feito com muita dedicação, era feito com amor. Salomão sempre procurava o melhor. Certo que aqui ele teve que construir também a sua moradia. É lógico, o palácio tinha que ser construído, os quartéis, os aposentos das mulheres do rei, tinham tudo que ser construído. Amém? Mas você vê que ali no 6 ele primeiro fez o quê? A casa do Senhor Jesus. Aleluia, a casa de Deus, né? Então, a primeira lição que eu tiro é essa: tudo que eu faço, eu preciso fazer como que eu faço para Deus. E o que eu faço para Deus, eu preciso fazer com muita dedicação. E a casa que hoje que eu preciso dar prioridade é o meu coração, porque o meu coração é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então não permita no teu coração um sentimento ruim, não permita no teu coração inveja, engano, soberba, não permita no teu coração raiva, rixa, mágoa de ninguém. Em nome de Jesus, não permita coisas, animais peçonhentos dentro do seu coração. E esses sentimentos são animais peçonhentos. Então, a primeira coisa, priorize Deus e depois priorize o seu coração. Aleluia. Você vê que aqui estava sendo construído um grande templo para adorar ao Senhor. Mas hoje as pessoas, aleluia, eu mesma tive de usar essa palavra. Irmãos, eu já passei quase 15 anos em casa. Não passei exatamente 15 anos, mas passei quase isso. Eu cheguei a passar de 7 a 10 anos, mais ou menos isso, em casa, sem congregar, certo? Por quê? Porque no começo da minha fé, da nossa fé aqui em casa, infelizmente, a gente focou no errado, a gente não focou em Jesus, a gente focou no homem. E quando o homem caiu, a gente se decepcionou. E ali a gente não quis ir para a igreja nenhuma, mas ficamos buscando a Deus simplesmente em casa, só nós. Então, dizer que não conseguimos, sim, conseguimos. Nós nunca nos desviamos, nós nunca nos afastamos do Senhor. Deus, ele sempre esteve presente, porém, nós temos que aprender algo da parte do Senhor, que foi mais difícil. Quando você congrega, quando você está numa congregação, quando você se reúne para adorar e glorificar a Deus, o reforço de Deus na tua vida é maior ali pela instância do que é derramada naquele lugar. Porque não é apenas 5 pessoas buscando, não é apenas 4 pessoas buscando, mas são mais pessoas buscando. Aí você disse, mas irmã, a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Claro, ele estará. Mas o fluir do Espírito Santo, quanto mais pessoas juntas, melhor. Então, certo que existem congregações hoje, né, igrejas profanas, promíscuas, verdadeiras laodiceias, existem, mas ainda existem as Filadélfias, ainda existem as igrejas fiéis. Ore e peça direção a Deus para você ir até uma. Agora, não cometa o erro de chegar nesse lugar e botar o teu foco no pastor, o teu foco no presbítero, ou na irmã, ou na pastora. O teu foco tem que estar em Jesus. Os homens te decepcionam, você se decepciona com você mesmo, mas Jesus nunca nos decepciona. Essa é a principal lição que eu tiro aqui. Eu tenho que estar num tempo para congregando? Sim, mas eu tenho que estar com foco no Senhor. A minha prioridade é o Senhor. Outra coisa que aqui eu vi que eles deram muita atenção foi ali no local da purificação. Você vê que era uma bacia tão grande que era chamado Mar de Bronze. Sabe o que é que me ensina isso? Que a santificação é prioridade na vida do cristão. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ser santo. E o que é ser santo? É ser melhor do que os outros? Não. É nunca errar, nunca cometer erro nenhum? Não. É viver simplesmente separado para o Senhor. Isso não quer dizer que você tem que viver alienado do mundo. Eu não vou mais para uma festa de aniversário. Eu não vou mais passear numa praia. Eu não vou mais isso, eu tenho que me guardar. Não é assim. Você tem que fazer tudo, mas tudo fazer com santidade. Sabe uma passagem que eu acho incrível na palavra de Deus? Gente, eu preciso decorar os capítulos e versículos. Mas se você colocar no Google, ela tem óleos santos, né? Ter os olhos santos, versículo, aparece lá. Então,
Tem uma passagem que diz que se os nossos olhos forem santos, todo o nosso corpo é santo. Porém, se os nossos olhos forem imundos, todo o nosso corpo é imundo. Sabe por quê? É a maneira como você vê as coisas. Você tem que estar purificado. Você tem que estar ali blindado contra todo pecado e contra toda injustiça do mundo. Nós não podemos ser pessoas teto de vidro. Qualquer coisa quebra. Cuidado. É por isso que é importante a oração, o jejum. Porque a oração e o jejum, ele faz com que você se torne blindado na presença de Deus e nenhum mal consegue te atingir. Você entende? A intimidade com Deus é muito necessário. Não basta você congregar numa igreja, não basta você bater ponto em igreja, não basta você ser bom, sair doando, ajudando os outros. Não, a tua prioridade é a intimidade com Deus. Mas a prioridade com Deus não basta. Amém? A prioridade com Deus é o início. Você vê que aqui, antes de começar tudo, vinha o mar da purificação. Antes de começar qualquer coisa, tem que vir a santidade na nossa vida. Hoje nós vemos que as pessoas estão querendo mudar a Bíblia, querendo mudar os conceitos de santidade, e não se muda, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus, quanto mais será arrebatado. Como é que uma pessoa que anda com a roupa promíscua diz que é santo? Não é porque eu me sinto bem assim, se sente bem porque não perguntou ao rei se você realmente está vestida na compostura de uma princesa, de um príncipe de Deus. Você entende? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com santidade, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. É lógico que nós precisamos ter o patamar de cidadão do céu, na vestimenta, no falar, no brincar. Não é para você ser turrão. A palavra de Deus, de modo nenhum, diz que a gente tem que ser turrão. Você pode brincar, mas brincar com pureza. Você tem que sair, se divertir, sim, com divertimentos sadios, coisas santas, passear, né, com sua família, em nome de Jesus, desfrutar do que Deus tem te dado. Porque de que adianta tu ter um salário e esse salário você não poder desfrutar de nada dele? Você tem que desfrutar, mas com sabedoria. Amém? Nós vemos que aqui qual foi o primeiro pedido de Salomão a Deus? Sabedoria. Sabedoria em administrar os nossos recursos, sabedoria em sair, sabedoria em nos divertir. Sabedoria. Criar nossos filhos com sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. Trabalhar com sabedoria. Em nome de Jesus. E a última lição que eu tiro aqui dessa palavra, né, além desse mar, né, de santidade, a gente vê como a santidade é algo tão importante, né? A outra lição que eu tiro aqui dessa palavra é que eu preciso buscar a cada dia a presença de Deus. Sem Deus eu nada sou, nada posso fazer, muito menos conquistar. Mas com Jesus eu sou mais do que vencedor. Comece o teu dia buscando a Deus. Priorize o seu encontro com Deus. Não precisa ser um encontro de 1 hora, 2 horas. Tem de, eu preciso passar 10 horas orando. Gente, você não senta numa mesa para tomar café até acabar toda a comida da casa, não. Você senta numa mesa para tomar café, para se alimentar até que você esteja satisfeito. Assim você seja na presença do Senhor. O teu primeiro café seja com Jesus. Então se alimente até você se sentir farto. E quando você sentir fome de novo, senta na mesa com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para estar na presença de Deus. E é muito importante, sabe? Porque as lutas vêm. Gente, não se engane. Mas alguém me disse que se eu viesse para Jesus eu não ia ter mais luta. Te enganou. Te enganou. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não importa se vem surpresas boas, se vem surpresas ruins, o importante é que o nosso Deus, em todas essas coisas, Ele é campeão. Então, se Ele é campeão, sobre todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Amém? Então, não é não vir guerras, mas é você estar preparado para elas e ter a consciência no seu coração de que essa guerra já está vencida e que a vitória é tua, em nome de Jesus.
Mas para você ter essa fé, precisa intimidade, precisa santidade, precisa gastar tempo com o teu Criador. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, buscamos a tua presença, Pai, para te agradecer. Te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, te agradecer por nossa saúde, te agradecer, Senhor, pela nossa família. Ó Deus, te agradecer pelo nosso lar. Por mais humilde que seja, Senhor, mas é o lugar que o Senhor reservou para nós. E se for um dia para mudar, tu mudará, porque a direção é tua, Senhor. Pai, abençoa, Pai. Abençoa cada um que ora comigo. Que saibamos, Pai, priorizar o nosso tempo contigo. Senhor, às vezes gastamos tanto tempo pedindo, e a gente esquece, Senhor, de simplesmente ler a tua palavra, meditar, gastar tempo contigo, conversando contigo. E é aí que nós crescemos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria, Senhor. Agora fazemos como Salomão. Nos dá sabedoria. Sabedoria para vencer esse mundo, para vencer cada dia, cada circunstância, cada adversidade. Sabedoria para orar. Sabedoria para pregar a tua palavra. Sabedoria para ser humilde. Sabedoria para ser santo. Separado para a tua glória. Em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, nossa vida, nossa casa, nossa família. Vem, Senhor, trazendo vitória. Completa a boa obra, Senhor, na vida dos irmãos, Senhor, que já estão alcançando a bênção. Em nome de Jesus. E faz, Senhor, que eles sejam perseverantes e que eles não retrocedam, Pai, por causa do tempo, mas que eles declarem: essa vitória é minha, em nome de Jesus. Que o sim saia da boca e a afirmação enche o seu coração, em nome de Jesus. Assim, Pai, livra-nos e guarda-nos de todo mal, todo choro, angústia, dor, má notícia, enfermidade, acidente, tribulação, contenda, Pai. Livra-nos dessas viroses que estão aí fora e abençoa, Senhor, a nossa vida e a nossa casa, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida e abençoa, Senhor, a nossa casa. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa te abençoar e não esquece, priorize Deus e você será abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.